lembrando que o Pondé foi comigo lá para a fronteira da faixa de Gaza. Nós dois de colete à prova de balas, e quem vai junto para a zona de guerra cria um laço afetivo para sempre. E vamos falar disso aqui. Aliás, Pondé, começando assim, fugindo um pouquinho da pauta, obviamente a gente vai se basear aqui nas notícias do dia, mas nós falamos ontem a respeito no programa do terrorista que foi eliminado por Israel, que tinha aparecido naquele documentário que você também viu, do massacre, que bebeu uma garrafa de refrigerante na frente das crianças que tinham acabado de perder o pai por causa de uma granada lançada por ele ou pelo seu colega, que invadiu a casa ali, outro terrorista do Hamas. A gente também apontou, aliás, vamos trazer, produção, a imagem dos 6 reféns que foram executados pelo Hamas quando as tropas israelenses já estavam chegando, um pouco depois ali de Israel ter conseguido resgatar um israelense muçulmano, o Fahar al-Qad. Então aí os 6 reféns, aliás, essa moça de pele morena aqui no canto inferior esquerdo da tela, tinha cartaz dela para todo lado lá em Israel, em postes, praças, e a gente que foi lá, presenciou, lembra, né, desses rostos, e é muito triste saber que essas pessoas foram executadas ali pelos terroristas. Você tem escrito a respeito desse assunto, escreveu outro dia sobre a ex-ministra de Israel, escreveu sobre muitos organismos internacionais tentarem macular Israel o tempo todo, setores da imprensa, inclusive, que a gente critica aqui. Qual é o seu panorama da situação nesse momento? Você que conhece tão bem Israel, viveu lá, inclusive em kibbutz. Primeiro, sobre Israel em si, uma coisa que me chama a atenção aqui com relação à cobertura é que a cobertura, ela aqui no Brasil, e não só no Brasil, ela perde muito uma certa dimensão um pouco mais profunda do debate político em Israel, né? Por exemplo, fica parecendo que grande parte dos israelenses veem o Bibi como alguém completamente ruim, péssimo, mau, que não sabe o que está fazendo e que só está fazendo isso porque ele não quer perder o poder. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O primeiro-ministro Bibi Netanyahu. Tem esse apelido. Benjamin Bibi Netanyahu, né? Então, assim, essa é uma visão bastante rasa da política interna de Israel. O Bibi Netanyahu é um sujeito que tem um histórico longo no Likud e como primeiro-ministro, é identificado como alguém envolvido diretamente na riqueza que Israel produziu nos últimos anos. E nesse caso específico, é claro que ele fez uma coalizão com partidos muito à direita e tudo isso. E é claro que a população que tem reféns ainda, né, e que sofre com isso, que sofreu, como esse caso escandaloso. Os familiares dos reféns do Hamas. Os familiares dos reféns do Hamas, é isso aí. É claro que eles pressionam, e com razão, tem que pressionar mesmo, porém a situação é complexa e ambivalente mesmo. Claro. Porque, por outro lado, o Bibi Netanyahu ele tem um cabo de força com o Hamas. Quando você negocia... Israel, durante muito tempo, inclusive na época da Golda Meir, tinha uma máxima que era: Israel não negocia com terroristas. Exato. Passou isso. Exatamente. E você ainda tem uma relação muito afetiva com as pessoas, com os locais em Israel, em razão do tempo que você passou lá? Sim. Primeiro porque a família da minha mulher é de Israel. Eu conheci ela em Israel, no kibbutz, né? E a gente vai para lá toda hora. O bar mitzvah do meu filho foi lá, né? E do meu sobrinho, que foi em 19. A gente acabou de comemorar o aniversário dela ano passado, em 22, em Israel. Eu estou dando só exemplos para mostrar claro. Que meus e nossos vínculos com Israel são vínculos muito concretos e muito longe de uma visão distante e superficial do que existe em Israel. E monolítica, talvez, é uma visão que faz tudo parecer uma coisa só. Às vezes também tem isso. Você falou de um aspecto aí em relação ao Benjamin Netanyahu, mas às vezes também parece pela cobertura da imprensa que não há divergência em Israel. Quer dizer, você tem um governo, você tem uma oposição, você tem críticas, uma população que se divide, que debate, mas que se une bastante quando o inimigo é externo. Uhum. Então há várias nuances que se perdem, de fato. Na realidade, a política israelense lembra aqueles quadros sobre judeus racídicos, né, que estão lendo a Torá, como que comentando,
e um faz assim com a mão, o outro faz assim. Né? Que é aquela história de quando você tem 2 judeus, você tem 3 ideias. Né? Então, assim, isso é a política israelense. Ninguém concorda. Durante anos e anos, em Israel existia as chamadas Hadashot, que são as notícias a cada 1 hora, o tempo todo no rádio, a cada 1 hora, o tempo inteiro de notícias. Então, a política é bastante agitada, irritada, tem dado muito empate nas eleições, né? E tem um detalhe que é importante, que não é muito sabido, é que a esquerda em Israel quase desapareceu. Você quer complementar esse assunto, Greg? Não, eu queria perguntar uma coisa para o Pondé. Você vive no ambiente acadêmico, né? Você dá aulas ainda. E eu queria saber se aqui no Brasil se observa alguma coisa parecida com o que a gente vê acontecer em um monte de universidades nos Estados Unidos ou na Europa, né? Se teve As manifestações. manifestações e essa onda de sentimento antijudaico mesmo. Antissemitismo, né? Uhum. Olha, eu acho que isso tem a ver, inclusive nos Estados Unidos, com o fato de que esse antissemitismo da hora, digamos assim, é um antissemitismo ideológico e vinculado à visão da esquerda de que Israel é um Estado colonial. Aquela chave clássica, a gente sabe que quem é muito militante vê o mundo sempre pobre, né? Então, sua pergunta se aqui aconteceu no primeiro momento de você ver escrito na parede Palestina livre, sabe? Aquelas Free Palestine, não sei o quê. Evidente que pequenas manifestações em sala de aula e entre professores de humanas, praticamente todos contra Israel, né? Porque a coisa ideológica, é o pacote. Sou contra Israel, sei lá, voto no Boulos e não frequento churrascaria, sei lá. Entendeu? É assim que funciona essa visão, né? Agora, nos últimos dias, houve na USP um certo movimento, assim, mas muito tímido, e também na PUC. Né? Mas foram movimentos até então bastante tímidos. Aquele momento alto que aconteceu nos Estados Unidos e tal, aqui a onda chegou muito marola.